A paz do Senhor, igreja, boa noite. É muito bom estarmos na presença de Deus, juntos como igreja de Cristo, para adorar e louvar o Senhor. E você é bem-vindo, porque o Senhor já está entre nós. Ele já está aqui para ser adorado, para ser aclamado, para ser entronizado entre os louvores. E agora que nós possamos, com toda a reverência, com todo o amor, dedicar ao Senhor cada palavra de louvor, de adoração. E que possamos estar atentos nesta noite com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês, lá no 1 Coríntios, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês o versículo 16 e 17. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos o santuário do Senhor. Nós somos o templo da habitação do Senhor. E o Senhor, Ele quer algo santo. E eu pergunto para vocês, nesta noite, como está o santuário do Senhor? Como está o templo? Como está o lugar em que o Espírito de Deus habita? Como nós estamos? Como está a nossa estrutura física? Como está o nosso emocional? Nós estamos tristes, deprimidos? Estamos alegres? Como está o nosso físico? Estamos acometidos de doenças, oriundas muitas vezes por uma preocupação demasiada com algumas coisas, ou até por uma alimentação descontrolada a qual nós fazemos? Como está o nosso santuário? Nós temos buscado o Senhor e meditado na Tua palavra de dia e de noite? Nós temos utilizado tudo aquilo que o Senhor tem dado através da Sua palavra, a própria palavra de Deus? Nós temos orado e buscado fortalecer a nossa vida, o nosso espírito, com a palavra de Deus? Tudo isso nós precisamos pensar, porque o Senhor está disposto a estar e habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Senhor. Ele está disposto. Mas como nós estamos? Nós estamos desejosos? Nós estamos apáticos à presença de Deus? Ou estamos sedentos, buscando a presença de Deus? Que possamos nessa noite, que estamos reunidos como igreja, buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. E dar lugar ao Senhor, a este templo. Dar lugar a Deus, a este santuário, que são as nossas vidas. Abandonar o pecado e permitir que a presença de Deus inunde o nosso ser, a tal ponto de das pessoas olhar para a gente, olhar no nosso testemunho e dizer: há algo de diferente nesta pessoa. Há algo que foi transformado nesta pessoa. Então que nós possamos buscar, nos santificar, para que o Espírito de Deus, para que a presença de Deus fique dentro de nós, ande conosco em todo e qualquer momento, porque este corpo é sagrado. E que nós possamos oferecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, nós sabemos sim, Deus, através da Sua palavra, que o nosso corpo é o santuário, é onde o Senhor faz morada, Deus. E nós queremos declarar nesta noite que nós queremos que o Senhor faça morada permanente neste lugar, Deus. Que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, habitando em nós, sendo o nosso guia, Senhor, nos levando, Deus, para caminhos as quais o Senhor sonhou para nós, Deus. Não nos deixe, Senhor, fazer aquilo que seja apenas do nosso agrado, mas que seja do Teu em primeiro lugar. Porque muitas vezes, Deus, nós não sabemos o que pedimos. Às vezes pedimos mal, Deus. Mas nós temos ao Senhor para nos orientar. E vem, Espírito Santo, vem incendiar o nosso interior. Vem incendiar o nosso interior com a Tua presença, Deus. A ponto, Deus, de nós superarmos todas as dificuldades, todas as fraquezas, todas as tristezas. Nós iremos superar no Senhor. Porque o Senhor vive e reina nas nossas vidas. No nome de Jesus, Pai. E nesta noite, igreja,
Vamos louvar a Deus. Vamos adorar este momento. Declarando, Senhor, estamos sedentos. Sedentos da Tua presença. Amém. Aleluia, Deus. Te glorificamos, papai. Oh, Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos sedentos, Deus, sedentos de Ti, Pai. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, Deus. Contemplar, Deus, a Tua glória, o Teu poder em nós, ó Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Ah, Deus, Te damos honra, Senhor. Te damos glória nesta noite, ó Deus. E queremos Te entregar, Deus, um lugar de honra nas nossas vidas. Venha majestoso, venha grandioso. Oh, Deus. Te damos honra, Toda a igreja, Pai. te damos glória, Todos os povos, Deus. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. A tua igreja clama. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra
Espírito Santo, com o teu poder sobre nós, sobre cada vida, sobre cada pessoa que está aqui conosco, Senhor. Sobre nós que estamos aqui, vem com o seu sopro, Espírito Santo, e derrama sobre nós o teu Espírito, Deus. Porque nós queremos, Deus, avivar, Deus, o nosso coração. Nós queremos ofertar, Senhor, aquilo que nós sentimos ao primeiro amor, ó Deus. Nós queremos sempre te ofertar, ó Deus, alegria. Queremos sempre te ofertar o prazer de estar na tua presença. Sempre te ofertar, ó Deus, o prazer de te servir, de estar na tua casa. O poder de o prazer, Deus, de parar tudo que nós estamos fazendo para neste momento, Deus, nós ouvirmos a tua palavra, estarmos na tua presença, o prazer de estar na tua presença, Senhor, e sentir o seu acolhimento, o seu amor. E Deus, nós sabemos que o Senhor é que guia, Senhor, os nossos passos, que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor é o nosso protetor, que nós muitas vezes estamos fracos, mas o Senhor nos dá sem nós merecermos. Através da tua graça, o Senhor nos dá o teu poder e o teu amor. E nós somos revigorados. E por isso nesta noite, nesta canção, Deus, nós cantaremos que nós confiaremos. Nós confiaremos no Senhor, no nosso amigo, no nosso protetor, no nosso guia. Aleluia, Deus. No nosso pastor. Aleluia. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. Enquanto eu sentir temor, nele Senhor, por tanto amor, Deus. Amigo e Aquele que nos protege, que nos abraça. o meu bom pastor, enquanto eu sentir temor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Oh Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vou chamar o pastor. A graça e paz, queridos. Deus seja louvado, engrandecido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, mais uma sexta-feira, para um culto de libertação e cura interior. Devido nesse tempo de isolamento social, nesse tempo que não estamos realizando cultos presenciais, mas online, ao vivo, mas cada um na sua casa. E é um tempo de saudades, de ver o irmão, ver a irmã, mas é um tempo também da glória do Senhor. E a glória do Senhor tem se manifestado no nosso meio, nas nossas vidas, no meio da igreja metodista em Vila Penteado, em nome de Jesus. Então nós louvamos a Deus por isso. Nós estamos conversando a respeito de principados e potestades. E hoje eu queria falar alguma coisa, conversar alguma coisa com vocês a respeito de como que a gente precisa vencer os principados e potestades. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de número 11 e o número 12. Esses dois versículos também têm sido base para a gente falar um pouquinho de cura interior. Oremos ao Senhor. Você que já leu abriu a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Se você não abriu ainda, espera um pouquinho. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos capacite a entendermos a Tua Palavra. Traz a revelação da Tua Palavra, da Palavra de Deus aos nossos corações, para que sejamos curados, para que a gente possa andar livremente sobre a face da terra. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 11 e 12, nós vamos ler, de Efésios capítulo 6, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos conversando a respeito de libertação e cura interior com base nesse texto de Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Mas quando nós falamos de libertação, nós precisamos perguntar o que significa isso no mundo cristão. Se a gente for lá no Salmo 119, no versículo 160, que define o que é liberdade, o que é verdade,
E lá naquele texto diz que a verdade é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus em tudo. E é a palavra de Deus em tudo desde o princípio. Jesus define como ele mesmo, né? Ele se autodefine como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E se Jesus é a verdade, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então nós podemos também entender que libertação é confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Jesus é a verdade. E quando nós confessamos, é algo que saiu da nossa boca, mas é algo que estava no nosso coração, de que nós cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por isso que nós confessamos Ele como a nossa salvação, como a nossa transformação, libertação em nome de Jesus Cristo. Conforme lá diz o capítulo 10, né? De Romanos. Então nós podemos dizer que libertação é conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Libertação é conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é Jesus. E quando nós estamos falando que a palavra de Deus é Jesus, Ele é Jesus porque Ele nos salva e porque Ele é Senhor da nossa vida. Sendo Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos dizer que nós estamos vivendo um novo nascimento, assim como que aconteceu com Nicodemos. Ele tinha dúvidas, perguntou para Jesus, Jesus respondeu, ele ficou com mais dúvidas ainda, porque como que ele voltaria no ventre da mãe materna? Aí Jesus teve que explicar para ele, era um nascimento espiritual. A vida, queridas, ela começa no espiritual, a vida é espiritual. O cotidiano da nossa vida, dessa espiritualidade, vai acontecendo aqui na face da terra. Então, quando nós estamos falando de novo nascimento, nós estamos falando de algo que acontece pelo próprio Espírito de Deus, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isto é verdade. E cura interior, o que é? Há pouco tempo nós falamos que cura interior é sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus. E quando nós estamos falando de cura interior, nós estamos falando de algo que vai acontecendo entre a nossa alma e o nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. O véu que separava já não separa mais. Por quê? Porque Jesus já veio à face da terra, porque Jesus cumpriu o papel dele, determinado por Deus, porque Jesus morreu a nossa morte e porque Jesus ressuscitou. E ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus de há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, quando nós estamos falando de cura interior, nós estamos falando de algo em que a teologia trabalha temas espirituais, mas nós estamos falando de algo que a psicologia lida com a alma. Eu não estou querendo aqui afirmar que a psicologia ela vai transitar na esfera espiritual, não. Psicologia, ela não transita na esfera espiritual. Porque a única pessoa que consegue, as pessoas que conseguem transitar na nossa vida espiritual é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nenhuma técnica psicoterápica, ela tem fundamento, validade na cura do nosso interior espiritual. Mas eu também não posso jogar fora a psicologia. A psicologia, tanto a psicologia como a espiritualidade, elas são, na realidade, uma somatória. Uma não exclui a outra. É necessário das duas, até para a gente tratar da nossa alma. Porque no Espírito quem trata é Deus, é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Por isso que o véu já não separa mais.
há uma oportunidade de Deus, dada por Deus, feita por Deus, para essa oportunidade a nossa alma ser curada, sarada em nome de Jesus Cristo. Assim nós podemos definir a cura interior, como nós já falamos aí em vez passada, né, que é o mover de Deus que age pela instrumentalidade das pessoas trabalhando com questões localizadas na interseção entre alma e espírito. Nós vamos falar hoje de cura interior. O véu que separava, volto a repetir, já não separa mais. Você tem livre acesso ao lugar santo dos santos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria fazer pelo menos uma afirmativa agora. Eu não acredito, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que um cristão ele possa ser possesso por demônios. Eu não acredito. Até porque o demônio, ele não mora mais na vida do cristão. Porque uma vez ele já foi liberto quando ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida. Quando ele conheceu a verdade que é Jesus, a palavra de Deus. Mas acredito, queridos, que o cristão ele pode sofrer opressão, ele pode ser oprimido. Quando ele pode ser oprimido? Quando ele é atacado, afligido por Satanás, por conta da sua carne, da nossa carne, de querer fazer as coisas não na conformidade da palavra de Deus, mas sim na conformidade do mundo. Então nós somos oprimidos por causa de Satanás, e Satanás, mesmo nós sendo convertido, ele fica rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tentação. Quando nós estamos falando de opressão, eu não estou falando que o demônio mora dentro de nós, mas ele está fora de nós, atacando, para que, como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus nos dá o escape, Deus nos dá o escape. Porque tentação não leva ninguém para o inferno, nem causa sofrimento, mas causa alguma anormalidade. E essa anormalidade, muitas vezes que nós somos atacados por Satanás, oprimidos por ele, por causa das nossas paixões, conforme diz aqui, né? No mundo tenebroso. Por causa de dominadores deste mundo tenebroso. Estou lendo Efésios capítulo versículo 12, né? 11, 6, 12. Quais são esses ataques? Muitas vezes eles são oriundos do nosso orgulho, egoísmo, ódio, ciúmes, ambições de poder e fama, amor ao dinheiro, lascívia, pornografia, glutonaria, alcoolismo, drogas, depressão, angústia ou coisas semelhantes. Coisas semelhantes hoje eu colocaria aí o WhatsApp, olha lá como você usa. Eu não estou dizendo que o WhatsApp é do diabo, eu estou dizendo a forma como que nós usamos é do diabo. Facebook, Instagram e outras coisas demais, né? A forma como que a gente usa. Tem gente que não dorme à noite para ficar assistindo. Vai do 3, 4 horas da manhã. Isso é coisa demoníaca, queridos. Isso é demoníaco. Não vai fazer isso na sua vida, porque isso é do diabo. Do diabo. Ele está tentando. Ele está trazendo uma opressão sobre você. Aí você vai dormir até meio-dia, 1 hora, 2 horas, sei lá. Misericórdia, né? Misericórdia. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos, conforme diz o versículo 11, né, aqui de Efésios, nos revestir de toda a armadura de Deus. Nos revestir para quê? Para poder ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tenta oprimir-nos. Nós não vamos ser oprimidos, por causa estamos revestidos da armadura de Deus. E para estarmos revestidos,
A palavra de Deus está dizendo assim, né? Seja vigilante, revestido, seja verdadeiramente, espiritualmente preparados para vencer o diabo, para vencer a opressão. E que o Espírito Santo nos capacite a entender esta palavra hoje, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro da primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito. É interessante, por que que eu nunca me perguntei hoje, eu me fiz essa pergunta. Por que a primeira bem-aventurança bem-aventurados os humildes de espírito? Por quê? Porque a humildade de espírito combate o primeiro e o mais elementar de todos os pecados, que é o orgulho. Quando nós estamos falando de orgulho, querido, nós estamos falando que é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. O orgulho faz nascer todos os outros pecados, querido. O orgulho produz desejo de sermos servidos. O orgulho produz a opinião de que os outros nos devem algo. O orgulho produz a nossa esperança de que todos devem fazer aquilo do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. O orgulho produz que eu tenho o direito de reagir de maneira negativa toda vez que eu estou sendo frustrado. Isso faz parte de orgulho. Isso é ser uma pessoa orgulhosa. Só que o orgulho, queridos, é a raiz da soberba. E quando fala de soberba, não tem como eu não lembrar do profeta Isaías, lá no versículo 14, no capítulo 14, versículo 11, onde que ele fala para Lúcifer, onde que ele fala para um anjo de luz: derribada está na cova a sua soberba. Satanás, Lúcifer, um arcanjo de Deus, ele era a luz no céu, ele foi jogado na terra trazendo as trevas. Por quê? Porque ele se tornou soberbo. Por que ele se tornou soberbo? Porque ele quis ser igual a Deus. E muitas vezes, meu amado, minha amada, em nome de Jesus Cristo, nós somos muito soberbos, querendo ser igual a Deus, querendo ter as coisas do nosso jeito, falar do nosso jeito, andar do nosso jeito. Olha para mim que eu sou a coisa mais certa da face da terra e Deus jogou depois a receita fora. Ninguém mais é tão bom quanto eu. Isso é ser soberbo. Me lembro também de Paulo, viu, querido? Paulo, ele sofreu muitas tentações nessa área da soberba, devido àquelas revelações que Deus deu para ele, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. E quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu palavras inefáveis, palavras gloriosas, palavras que não dá para a gente entender humanamente possível, se não for pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus em nós. Mas diz lá ainda em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, né? Em que para isso, para que Paulo não se ensoberbecesse. Por quê? Aí foi colocado o espinho na carne de Paulo. Paulo, ele tinha... a gente pensando um pouquinho na vida de Saulo, né, que foi as escrituras, no Pentateuco, né, naquela época era o Antigo Testamento. Ele era um cara muito sábio, era um cara inteligente, era um cara que gostava de cumprir a palavra de Deus na legalidade, na força. A atitude dele de amar a Deus era buscar os cristãos e trazê-lo preso. Foi por isso que ele foi a caminho de Damasco. Mas ele teve essa experiência e foi até o terceiro céu.
E quando ele foi até o terceiro céu, ele ouviu palavras, queridos, que talvez nós nunca vamos ouvir. E se nós ouvirmos, não tenha certeza absoluta, viu? Vai ter um espinho na carne, para que a gente não seja soberbo, não se ensoberbeça daquilo que Deus mostra para nós. Tem pessoas que são assim, né? Deus falou comigo, ai, misericórdia. E Deus fala mesmo, querido, mas não seja soberbo por causa disso. Satanás, o diabo, sabe que acontece com aquele que se exalta. Satanás conhece muito bem essas coisas, viu? Isaías, lá no capítulo 2, do versículo 1, o Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo, será contra todo o soberbo. Eu vou repetir de novo, será contra todo o soberbo. Quem que vai ser? O Senhor dos Exércitos. Só contra o soberbo? Presta atenção na continuidade desse versículo. Contra todo aquele que se exalta, para que seja batido, para que você não queira ser maior do que Deus, para que você não pense que você é mais do que as outras pessoas. Mas ele completa, né? Para a glória do Senhor, todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando de libertação e cura interior, particularmente nessas duas palavras, cura interior. Se humilhe para ser exaltado. Eu nasci assim, vou querer ser assim até o fim da vida. Misericórdia. O teu fim está proposto. Contra todo soberbo. Misericórdia. Está entregue na mão de Satanás. Me lembra um pouquinho de Saul também. Saul, um escolhido de Deus para ser o primeiro rei de Israel, começou o reinado muito bem, excelente, extraordinariamente. Mas ele começou dessa forma porque tinha um coração humilde e obediente a Deus. Mas com o passar do tempo, o orgulho se apropriou de Saul. E ele começou a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. O orgulho e a desobediência tiram o foco da vontade de Deus na sua vida. Você passa a ver a sua vontade tão somente. Motivo de orgulho. Orgulho próprio. O resultado da vida de Saul, nós sabemos, né? Que o Espírito Santo se retirou da vida dele e o espírito maligno passou a atormentá-lo. Ele foi tão atormentado que precisou Davi ser contratado lá para ser um assessor dele, que ia tocar a sua lira, a sua harpa, o seu instrumento. E quando ele começava a tocar, Saul se acalmava. Mal sabia Saul que Davi tinha sido ungido rei de Israel em nome de Jesus. Orgulho e desobediência leva à perdição. Saul, por causa do orgulho, fez nascer a inveja que gerou o ódio que levou à perdição da vida de Saul. Perdeu estar com Deus. Misericórdia. Tiago também, lá no capítulo 4, ele traz uma palavra que diz que a soberba, que é resultado do orgulho, é um pecado primeiro. Antes mesmo do pecado de Adão e Eva, dos nossos ancestrais. Porque Lúcifer, ele foi jogado para a terra antes mesmo de Deus ter formado o homem e a mulher. Do barro e soprado sobre as narinas dele. Então, quando nós estamos falando dessa desobediência, desse orgulho de Satanás de querer ser como Deus, soberbo, nós estamos falando assim que ele
é o rei das trevas. E quando nós estamos de posse do rei das trevas, nós estamos vivendo em trevas. Mas aleluia, glória a Deus, porque Deus nos concede maior graça. Deus nos concede maior graça ante as estratégias de Satanás e as linhas de ataque de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, o demônio, Satanás, o diabo, ele é astuto. Porque ele tem estratégias. E as estratégias dele visam desviar-nos a nossa atenção das pessoas, das nossas vidas, para que a gente não fique atento às realidades espirituais, à palavra de Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a uma vida espiritual com Deus. Mas Satanás desvia a nossa atenção quando nos leva às nossas necessidades físicas. Eu vou agora lá no lugar que faz, academia. Eu vou ficar corpo perfeito. Agora eu vou, em nome de Jesus, à igreja. Mas antes eu tenho que passar na casa do meu amigo. Mas está na hora de orar, faz um compromisso com Deus de oração. Não cumpre. Faz um compromisso de ler a palavra de Deus. Não cumpre. Falta aos compromissos da igreja, aos eventos da igreja. Não entra nessas lives de culto que temos feito em nome de Jesus Cristo. Não entram. Não entram. Isso nos leva a nos distrairmos das coisas espirituais de Deus. Qualquer coisa, qualquer atividade passa à frente da palavra de Deus, dos cultos na igreja, das lives da igreja, do momento de oração. Tantas e tantas coisas. É mais ou menos assim, viu, queridos? Segunda-feira eu vou começar a dieta. Chega terça-feira, eu não comecei. Mas segunda-feira eu vou começar a dieta. Chega outra segunda-feira, eu não começo. Outra segunda-feira. E chega segunda-feira, após segunda-feira e após segunda-feira, e a dieta nunca acontece. E você vai ficando assim com uns pneuzinhos. Em nome de misericórdia, não é em nome de Jesus, não. Vai cuidar da saúde, meu irmão, minha irmã. Vai cuidar da saúde. Mas Satanás desvia a nossa atenção porque os demônios, eles adaptam as culturas, queridos. Se nós vamos lá na África, eles têm uma cultura de dança, de umas roupas diferentes da nossa. Eles usam aquelas danças e aquelas roupas diferentes para se vestirem, para ir cultuar a Deus. Aí chega aqui, nós fazemos umas coisas meio diferentes. Usamos imagens, usamos velas, fazemos oferendas, vamos mudando, adaptando a cultura. Mas eram os negros que trouxeram, amém, glória a Deus, aleluia, querido. Usa a sua cultura para glorificar o nome de Jesus, para que Jesus seja reconhecido na cultura que você vive. Hoje, há muita gente querendo implantar a cultura da mentira. Há muita gente querendo implantar a cultura da corrupção. Há muita gente querendo implantar a cultura de gêneros além do masculino e feminino. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Na realidade, queridos,
Os demônios, Satanás, o diabo ficam alterando essas táticas do jogo. E eles vão se tornando exibicionistas. Eles vão se tornando uma manifestação descarada da palavra de Deus. E isso eles vão agindo sutilmente, discretamente, sorrateiramente, sedutoramente. E vai nos dominando e vai nos destruindo. Satanás tenta convencer o mundo de que ele não existe. Ele se fez lá como a serpente, né? A serpente naquela época era muito bonita, ela andava em pé, né? É só ler lá em Gênesis. Em pé. Não era corcunda. Não era corcunda. Viu, meu irmão? Não era corcunda. A serpente era formosa. Isso. Era formosa. Era linda. Por causa do pecado, começou a rastejar. Começou a comer terra pela boca. Misericórdia. Lá no jardim do Éden, querido, a serpente disfarçava, o diabo se disfarçava de serpente para passar desapercebido. Fique atento, meu irmão, minha irmã. Liga a sua anteninha. Não abaixe a guarda. Não ignore que não existe Satanás. Não ignore as pessoas que dizem que o diabo é um folclore. Não é folclore, é verdade, é um anjo de luz. É muito importante que nós, como cristãos, estejamos muito cientes da existência e das artimanhas diabólicas de Satanás para não nos tornarmos presas fáceis. Mas também, querido, Satanás tenta nos desviar a nossa atenção de estar com Jesus quando se disfarça de anjo de luz. Você vai lá em 2 Coríntios capítulo 11, lá no versículo de 13 a 15, está dizendo isso. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, se transformam em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, né? Porque o próprio Satanás se transforma, se disfarça em anjo de luz. Paulo está escrevendo isso lá em 2 Coríntios. Satanás se infiltra nas religiões para deturpar a fé. Ele entra e fala, não é bem assim. Ah, você ficou doente? É consequência humana. É consequência do diabo, do mal. Dos dominadores deste mundo tenebroso. O que nós estamos passando atualmente na nossa nação e no planeta, chamado Terra, né? É bem isso, viu, querido? Esses nossos políticos não usam dinheiro na escola, não usam dinheiro na medicina, não usam dinheiro nos hospitais, nos postos de saúde, não usam. Misericórdia. Se você precisar de um atendimento de um posto de saúde, quanto tempo você vai ter que esperar? Se você precisar de um exame ser feito, é mais de ano. E não tenha certeza de que quando chega a sua data, talvez o profissional não esteja mais lá para fazer o exame, e daí fica mais um ano para frente. Misericórdia. Nós nunca podemos nos esquecer que Satanás é pai da mentira, é enganador, é criador de todas as heresias destruidoras. É Satanás que faz surgir no meio do povo falsos profetas. É Satanás que faz surgir no meio dos povos falsos apóstolos. Falsos mestres da palavra de Deus. Que estão introduzindo heresias da palavra de Deus, mentiras. Distorcendo aquilo que Deus disse. Distorcendo aquilo que Deus escreveu. Por mão de homens. O evangelista João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, primeiro versículo, ele diz assim:
que nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Antes, prova. Antes, teste. Antes, julgue. Julgue os líderes espirituais. Julgue, teste e prova os ensinos. Como é que nós vamos provar os líderes espirituais? Como? Eu vou dar algumas pistas para vocês, em nome de Jesus. Primeiramente, o discernimento é porque todo espírito que não confessa Jesus como Senhor e Salvador não provém de Deus. A pessoa que vem, você confessa Jesus como Senhor e Salvador? Se ela gaguejar, não dê ouvido para ela. Não dê ouvido para essa pessoa. Não dê ouvido para esse líder. Porque tem que ser muito claro que Jesus é o Senhor e Salvador da vida, daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da vida, que é de Deus. Mas a palavra de Deus diz lá no capítulo 4, né, da primeira epístola de João, no versículo 2, diz que esse que não consegue confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida, é o espírito de anticristo, não é espírito de Deus. O segundo discernimento, que é bom a gente ficar bem atento a esse respeito, é que as pessoas verdadeiramente espirituais, aquelas que são espirituais verdadeiramente, elas perseveram na doutrina dos apóstolos. Ninguém mais precisa escrever o final, o novo final dos fins do tempo, um apocalipse. Ninguém mais precisa escrever, querido. Quando a gente persevera na doutrina dos apóstolos, nós não ficamos inventando moda. Quando as pessoas que espirituais verdadeiramente perseveram na doutrina dos apóstolos, elas não trazem novas doutrinas. A doutrina já está posta. É só você ler a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você é que nem vento. Um dia você vai para a direita, outro dia você vai para a esquerda, outro dia você vai para cima. E misericórdia, tem dia que você vai para baixo. O terceiro discernimento que eu sugeri aqui para vocês é que Jesus nos ensina que não é pelos dons que se conhece os verdadeiros profetas. Não é pelos dons que você conhece verdadeiramente os mestres. Não é pelos dons que você conhece verdadeiramente os apóstolos. Mas é pelos frutos. É atitude, é comportamento. É resultado da sua vida. Dons podem ser falsificados, queridos. Fruto não. Se você pegar um abacate, você vai reconhecer que abacate é o abacate. Se você pegar um homem ou uma mulher de Deus, que produz frutos, conforme Jesus diz, dignos de arrependimento, você vai saber que ele é um homem ou uma mulher de Deus. Por causa de quê? Dos frutos, não dos dons. É até interessante, né? A palavra de Deus em João, lá no Evangelho de João, diz que quando nós sermos julgados, nós temos uma filhinha, e vamos entrar na filhinha, e aí Jesus vai perguntar, né? É Jesus, viu, querido, que vai nos julgar. Não é Deus, né? Porque se fosse Deus, nós íamos falar assim, né? Ah, mas o Senhor é Deus. É Jesus, porque Ele viveu o que nós vivemos. Ele passou por todas as situações. Então você vai chegar lá, a filhinha, vai chegar a sua vez, a filhinha está andando, e você chega perto de Jesus, Jesus vai falar, e aí?
Ah, Jesus, eu orei, o demônio foi embora. Eu orei, as pessoas foram curadas. Eu orei e aconteceu isso. Eu falava em línguas. Ele falava assim: afastai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. A árvore deve ser conhecida pelos frutos que ela produz. Nós estamos falando de cura interior. Quais são os frutos que você tem produzido? Então é a narrativa bíblica que um profeta estava indo para a morte e ele estava em cima de uma jumentinha e a jumentinha empacou. Não ia para trás nem para frente. E ela não ia para trás nem para frente porque tinha um perigo. E provavelmente aquele profeta morreria. E ele bateu tanto naquela jumentinha que a jumentinha falou: oh, você não está vendo, querido? Eu estou te livrando da morte. Quarto discernimento e o último que eu quero aqui conversar com vocês. Amar é o testemunho da verdadeira espiritualidade. Se você falar que ama a Deus e não ama seu próximo, a palavra de Deus diz que você é mentiroso. E se você é mentiroso, o seu pai é o diabo. O amor é a maior de todas as virtudes possíveis e imagináveis. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. A outra estratégia que a gente poderia estar aqui elencando, meus irmãos, mas eu vou ficar aqui com essa só. Outras estratégias que Satanás tentam desviar do foco principal, do caminho verdadeiro, da verdade única, porque é a que leva para o céu. E eu quero entrar aqui na conclusão, com duas advertências. A primeira de Paulo. As duas, por sinal, são de Paulo, né? Primeira advertência encontra-se lá em Efésios, aqui no capítulo 4, no versículo 27. Nós estamos em Efésios, né? Versículo de número 27. A primeira advertência é assim: não deis lugar ao diabo. Não abra espaço para o diabo na sua vida. Não abra. Procura andar com Deus. Procura andar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se enche do Espírito Santo de Deus, com salmos, com hino, com cânticos de louvor, se encha. Mas ande no Espírito. Ande no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, a gente produz fruto do Espírito. Um fruto do Espírito. Várias virtudes, mas o fruto é o mesmo. A outra advertência que Paulo nos dá, né? E é a segunda que eu quero. Gálatas capítulo 5, no versículo 13. 5, versículo 13. Foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Queridos, culto de libertação e cura interior. Nós estamos falando de cura interior. Mas agora a advertência que vem a nós nessa noite é para que a gente não dê ocasião para a carne, para as coisas do mundo, para aquelas coisas que não te levam a Deus. Não dê oportunidade por causa da liberdade que você tem quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você foi liberto das trevas e passou a viver na luz. Não volte a viver nas trevas. Não volte, por favor, meus irmãos. Não voltem a viver nas trevas. Ande tão somente na luz. Busque a luz. Busque a luz de Deus.
É interessante, queridos, que se a gente for lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8, diz lá que quem abre uma cova vai cair nela. E quem rompe um muro, a cobra vai te morder. É interessante esse simbolismo da cobra, né? Porque a Bíblia associa a cobra a espíritos malignos. Está lá em Gênesis, né? Todo cuidado é pouco. Não abre brecha para os ataques do diabo. Não abre brecha. Mantenha a porta fechada, trancada e fique ceando com Jesus. Jesus, ele está batendo a porta, que quando você abre, ele vai entrar a cear com você, ele vai viver com você, ele vai te ensinar a viver, ele vai te dar as estratégias de uma vida abundante, ele vai fazer todas essas coisas. Agora, não abre mais essa porta, nem uma brechinha sequer, mantenha ela trancada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos falando assim, das bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, elas são atreladas, elas estão juntas, ela acontece através da nossa obediência e da nossa lealdade a Deus. Eu quero encerrar com a leitura de 2 trechos bíblicos. Convido você que está com a sua Bíblia, a abrir lá no livro de Josué, no capítulo 23. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do versículo 11 até o versículo 13. Como que nós vamos pegar essas bênçãos de Deus e manter atreladas a obediência e a lealdade a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo? Então, Josué aqui, ele começa falando assim: empenhai-vos. Empenhando, fazer o quê? Aguardar a vossa alma. Aguarda a sua alma. Que o Espírito de Deus testifique no teu espírito que você é filho de Deus. E quando isso acontece, a sua alma, os seus desejos, a sua vontade, elas são de Deus. Porque o teu espírito vive para Deus. Empenhai-vos em guardar vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Empenha-se em amar a Deus. Confesso para os irmãos que eu me empenho muito em amar minha esposa, a Lígia. E glória a Deus. Em casa tem uma escada lá, né? Deve ter aquela escada hoje. Quando nós casamos, ela devia ter assim uns 8, 9 degraus. Hoje ela deve ter mais de 100, que é duro subir. Ela desce lá de cima, vai buscar uma coisa lá em cima para mim. Eu vou. Subo os 100 degraus hoje. Subo. Entende? Tocou campainha, vai atender? Vou. Eu acabei de chegar do mercado. Precisa comprar mais uma coisa. Você vai no mercado? Vou. Entende? Mas quando chega na hora do almoço, querido, vem aquele papazinho maravilhoso. Maravilhoso. Deus seja louvado, engrandecido, em nome de Jesus. Mas vamos continuar a leitura aqui, né, queridos? Então, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar a Deus. Porque se dele vos desviardes, se você desviar de Deus, querido, se você abandonar a Deus, e se você apegar as outras coisas, aqui fala assim, ao restante dessas nações idólatras, nações opressoras, o que está dizendo assim? Ela vos vai te apartar e vai fazer com que você seja misturado a elas. Você vai ter a aparência do diabo.
você vai ter aparência de demônio. Perdoa, viu, meu querido? Mas de vez em quando você anda no meio da rua assim, parece que a pessoa está falando sozinha. É demônio, querido. É demônio, isso é demônio, é demoníaco. Isso não é de Deus. Não é. Se você estiver falando sozinho, começa a ler mais a palavra de Deus, porque tem alguma coisa errada aí. Está falando sozinho por quê? Aí ela te ataca. Tem uma moça que passava lá, faz tempo que eu não vejo, né? Passava lá, outro dia atacou a mulher, bateu na mulher, não sei o que, nossa. Misericórdia. Aí ele fecha assim, né, no versículo 13: sabei que o Senhor vosso Deus não... Olha, agora presta atenção. Sabei que o Senhor nosso Deus... Ele confirma, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença. Você vai estar com a parede do diabo eternamente. Demoníaco eternamente. Agora convido você também a ir lá em 1 Pedro. E aqui nós vamos encerrar a nossa palavra nesta noite para orarmos ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Aqui nesses versículos, ele já nos dá uma caminhada para a gente se livrar daquele caminho lá de Josué. Tudo bem? Há uma possibilidade. E a possibilidade que é a primeira palavra que nós começamos, né? O primeiro mandamento. Humilhai-vos. E a gente só se humilha na poderosa mão de Deus. Para que Ele, Deus, no tempo que Ele desejar, Ele te exalte. Você vai ser exaltado, querido. Se você se humilha, você vai ser exaltado. Essa matemática não tem erro. Se você se humilhar, você vai ser exaltado por Deus. E como que você vai ser exaltado por Deus? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre Ele. Lança. Meu Deus, não está certo esse negócio de Covid. Deus, não está certo esse isolamento social, não está certo. Em vez de você ficar corroendo, né, o seu intestino grosso com o seu intestino fino, não faça isso, querido. Lança para Deus. Fica com o seu intestino grosso e fino aí, que faz bem para a sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Tenha cuidado com você mesmo. Não vai criar úlcera. Não vai criar nódulo cancerígeno. Não vai criar dentro de você. Por causa do quê? Por causa da vossa ansiedade. Ao versículo 8. Sede sóbrio. Sobriedade. Vigilantes. Seja vigilante. A ansiedade está chegando, já vamos ser sóbrio. Vai embora. Você não é comigo, eu não sou com você. Eu sou de Jesus. Porque o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, ele está nos rodeando, buscando a quem possa tragar, rugindo. E tem aqui ainda duas palavrinhas interessantes. O versículo 9 fala resistir. E no versículo 10 fala assim, aperfeiçoar. Resiste na fé. Porque quando você resiste na fé, você tem esperança. Porque quando você resiste na fé que gera esperança dentro de você, essa esperança e essa fé e essa resistência ganha corpo. E as coisas de Deus começam a acontecer dentro da sua casa, no bairro que você mora, na vila onde que você está, na cidade, no estado e na nação em que você vive, em nome de Jesus Cristo. E isso tem que ser aperfeiçoado constantemente, constantemente, constantemente. Seja Ele o domínio. Aqui eu termino. Pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus. Cura-nos, Senhor. Cura, Senhor. Mas, Senhor Deus, para sermos curados, Senhor, nós temos que nos humilhar.
E a nossa humildade, ela não pode ser tão somente nossa, porque a nossa humildade, na realidade, não presta para nada. A única humildade que é poderosa é a que vem dos céus de ti, do teu trono. E nós estamos aguardando. O Senhor possa estar curando nesta noite as pessoas, Senhor. Ansiedade, tristeza, depressão, orgulho, ira, raiva, amor ao dinheiro. Que possamos amar, 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 amar o outro, para que possamos amar a Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus santo monte, a alegria de toda a temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo.
pois